Olá, gente. Iremos falar sobre as bactérias, né, doenças bacterianas de grande importância aí na caprinocultura e ovinocultura. Entre essas enfermidades, né, de grande importância aí na caprinocultura, né, as doenças bacterianas de alta mortalidade e alta morbidade em caprinos e ovinos, iremos falar, né, dessas doenças que são muito importantes. Entre essas doenças de grande importância, temos as clostridioses, que são um complexo de enfermidades que são causadas por micro-organismos do gênero Clostridium. Esse gênero Clostridium são bacilos que podem ser retos ocultos, gram-positivos, né, que são classificados aí como bactérias anaeróbias estritas, então elas não têm a capacidade de sobreviver na presença de oxigênio. Normalmente elas produzem endósporo, esse endósporo, né, em esporos do endósporos, facilitam a sobrevivência no meio ambiente, que é uma capacidade de resistência desse micro-organismo. Então a gente tem aí como habitat principalmente desses clostrídeos, o meio ambiente, né, o solo, a água, poeira e principalmente o conteúdo intestinal, tanto de animais como humanos sadios. E por alguma alteração dessa microbiota, alguma alteração, alguma modificação, por exemplo, no metabolismo, principalmente em relação a nutrientes, em relação a modificações na dieta, isso pode ocasionar a enfermidade, as enfermidades aí que causam, a depender do tipo de etiologia, muitas vezes a contaminação de feridas, contaminação de ferimentos, que podem aí ocasionar a multiplicação desse micro-organismo por si só, onde a gente tem a multiplicação desse micro-organismo e produção dessa toxina, ou mesmo a ingestão da toxina pré-formada, ou mesmo a produção de toxinas com a multiplicação desse micro-organismo. E muitas vezes a doença são causadas aí pelas toxinas, como a gente chama de clostrídeos produtores de toxina, principalmente aí o clostridio tetani, o clostridio botulino e o clostridio perfringens tipo D, que produz uma enterotoxina de grande importância. E a gente tem os clostrídeos chamados de histotóxicos, que causam aí a destruição do tecido e a multiplicação e produção, logicamente, de algumas enzimas e toxinas. Entre os clostrídeos, né, as espécies de clostrídeos patogênicas, a gente divide aí em clostrídeos produtores de toxinas, que são basicamente os clostrídeos neurotóxicos e os clostrídeos enteropatogênicos ou enterotóxicos, né, que produzem uma enterotoxemia. Basicamente, a gente tem um clostrídio perfringens, subtipos de A até o E, sendo que o clostrídio perfringens tipo C e tipo D são os mais importantes, né, dos pequenos ruminantes. Os clostrídios neurotóxicos, clostrídio tetani e clostrídio botulino, tipo A e G, né? Sendo que o clostrídio tetani é a enfermidade mais importante. Os clostrídios histotóxicos, né, que causa toxicidade aos tecidos. A gente tem diversos tipos, né? Clostrídio chávio, séptico, novi, perfringens, tipo A, sordela, hemolítico, novi, tipo B. E tem outros tipos de clostrídio que podem contaminar eventualmente feridas, mas normalmente não são as causas principais de enfermidade nos animais, as clostridioses em caprinos e ovinos. Vamos começar falando sobre a enterotoxemia. A enterotoxemia é também chamada de doença aí, né, da superalimentação. Por quê? Esse micro-organismo, o Clostridio perfringens, né, do tipo D, ele já habita o trato intestinal dos animais, né? Ele é presente tanto no solo como no trato gastrointestinal dos animais. E aí, basicamente, quando a gente tem mudanças na alimentação, o animal superalimentado, principalmente com excesso de carboidratos solúveis, né, com excesso de amido, principalmente dietas amilolíticas, a gente vai ter a proliferação, a multiplicação desse micro-organismo, favorecendo aí a disbiose, a alteração aí da microbiota intestinal. Então, esse excesso de contaminação, de multiplicação, né, desse clostridio perfringens vai produzir um excesso de toxina e essa toxina vai causar a enfermidade. Normalmente, a gente vai cursar com a morte desses animais,
E a característica principal, como a gente consegue observar aqui, ó, é esse animal apresentando uma boa condição corporal. Geralmente acomete os animais mais gordos, animais com melhor score de condição corporal. Isso é uma característica muito clássica aí dessa enfermidade. E aí o animal muitas vezes apresenta dor abdominal, o animal subitamente apresenta, tá bom, tá comendo bem, no outro dia ele apresenta aí muita dor e pode inclusive morrer subitamente. E na necrópsia, né, quando a gente abre o animal para fazer a necrópsia, a gente observa esse conteúdo intestinal sanguinolento, muito hiperemia no intestino e pode apresentar petecas. Muitas vezes a gente não observa aí esse intestino com essa quantidade aí de sangue, não, tá? De hemorragia. A gente tem o Clostridium tipo C, que causa enterotoxemia em caprinos e desenteria em cordeiros, né? Pelas toxinas alfa e beta. E o tipo C, que é a toxina epsilon, que causa aí doença do rim polposo, onde a gente consegue também observar os rins, eles se liquefaz, né? Na necrópsia a gente consegue observar essa característica, essa lesão renal, tá? Então a gente apresenta aí geralmente essa característica. Geralmente aí a patofisiologia da enfermidade da enterotoxemia acontece aí quando o animal ele se alimenta, né, com excesso de dietas ricas em grãos, né? Isso acontece basicamente quando a gente tem animais, né, no confinamento com excesso aí de concentrado e principalmente quando a gente tem mudanças bruscas na dieta. Então toda dieta ela deve ser feita aí aos poucos, os animais devem ser alimentados aos pouquinhos, né? Para que esse animal ele tenha aí uma adaptação da microbiota e evite aí a supermultiplicação desse coxim de perfis tipo D. Dietas ricas em grãos, grande quantidade de amido que vai passar pelo duodeno, então isso vai favorecer a multiplicação do micro-organismo. Em animais jovens, é comum também dietas com excesso de leite, diminuir a motilidade do trato gastrointestinal e favorecer a multiplicação do Clostridium perfringens e, consequentemente, a produção da toxina epsilon. E aí a gente tem, né, com essa produção de toxina, a gente vai ter a absorção dessas toxinas, vai ter uma atividade aí dessas toxinas que vão, né, aumentar a permeabilidade dos vasos do endotélio e isso vai ocasionar aí esses pontos hemorrágicos, essas lesões endoteliais, tá? Causando a enterotoxemia. Os sinais clínicos, normalmente, os animais apresentam aí uma depressão muito intensa, uma fraqueza, o animal para de comer subitamente, ele pode apresentar incoordenação, convulsões, salivação excessiva, diarreia, né, pastosa, às vezes sanguinolenta. Geralmente o curso é muito rápido e cursa rapidamente com a morte desses animais. O animal pode apresentar aí decúbito, muita dor abdominal, o animal pode apresentar aí essas dores abdominais, que a gente consegue ver o olhar para o flanco, né? O animal fica olhando para o abdômen, pode apresentar um aumento, uma sensibilidade muito grande no abdômen quando a gente palpa. E às vezes o animal não apresenta nada e morre subitamente, tá? Olha só esse animal aqui, né? Apresentando dor, né? No abdômen, olhar para o flanco e posteriormente veio a óbito. Então, pode também na necrópsia a gente observar essa malácia focal, né? Simétrica dos gânglios basais. A gente observa aqui, né? Algumas áreas aqui de necrose, nesses pontos aqui onde a gente está observando essas áreas aqui sem conteúdo, tá? No intestino, a gente vai observar essa hiperemia. Olha só como esse intestino está hiperêmico. A gente pode observar também petecas, que são pontos hemorrágicos de até 3 milímetros. Aqui, vários pontinhos. A gente consegue até observar alguns pontinhos aqui, tá? E quando a gente abre, a gente pode encontrar um conteúdo, né? Uma hemorragia aqui, um conteúdo, na verdade, né? Dito aí do intestino inflamado, né? Inflamatório com presença de sangue. Geralmente o diagnóstico ele é clínico, né? Junto com a necrópsia, tá? Mas pode ser feito aí
esfregaço de grã da digesta, que não vai te dizer muita coisa, porque esse micro-organismo já está na microbiota, tá? E tem um bacilo gram positivo, no intestino tem, né? Não é faz parte da microbiota. A gente pode injetar, né? Purificar essa toxina, esse conteúdo, injetar em camundongo e ver se responde, mas isso aí é mais a nível de pesquisa para confirmar realmente. Detecção da toxina Epson por imunofluorescência. E pode fazer também histologia, observando essas lesões que a gente observou aí, mostrando. Mas geralmente o diagnóstico ele é clínico. Quando a gente observa esse diagnóstico, a gente deve fazer aí todo o manejo, né? Dificilmente a gente consegue fazer esse tratamento, porque o animal geralmente vem a óbito. E para controle é importante fazer uma adaptação à dieta. E principalmente fazer a vacinação. Então, toda vez que a gente ocorre surtos aí, a gente pode dar ao animal uma antitoxina, que é um soro, mas é muito difícil a gente encontrar no mercado esse soro, tá? No mercado para comprar, né? Nas agropecuárias. Geralmente a gente encontra só o soro antitetânico, que a gente pode comprar também quando a gente for fazer qualquer procedimento. O específico da enterotoxemia, né, do clostridium perfringens a gente não acha facilmente, mas a gente pode também, né, vacinar. Em casos de surto, de ocorrência dessa enfermidade, a gente deve vacinar todos os animais, tá? Vacinar os cordeiros acima de 2 meses de idade, vacinar as ovelhas primíparas, velhas, qualquer animais, ovelhas, cabras, né, os animais que estão sendo criados naquela propriedade, é importante que a gente vacine esses animais para que a gente, em caso de surto, evite que os outros animais, já que as condições são as mesmas, provavelmente os animais vão apresentar, mesmo se esses animais já foram vacinados naquele ano. Se ocorreu surto é porque não teve uma cobertura vacinal adequada. Entre os clostrídeos neurotóxicos, a gente tem aí um clostrídio muito importante, né? Que é o Clostridium perfringens, né? Que a gente já falou, que causa enterotoxemia. Temos os clostrídeos neurotóxicos, que iremos falar. Entre os clostrídeos neurotóxicos, a gente tem o Clostridium tetani, né? O tétano é uma enfermidade de grande importância, tá? Na caprinocultura, ovinocultura, né? Assim como para os equinos, para os cavalos, né? O Clostridium tetani produz o tétano, que é a enfermidade infecciosa não contagiosa. Então, a gente não precisa se preocupar, porque essas enfermidades, elas não são contagiosas, não passa para a gente esse tétano. Para que ocorra o tétano, a gente tem que ter uma fonte de contaminação, o micro-organismo ele vai se multiplicar dentro de uma ferida, né, dentro do corpo do animal e produzir a toxina para que seja, né, absorvida, né, as duas toxinas, tétano-lisina e tétano-espasmina. Então, o Clostridium tetani. Temos a produção aí de duas toxinas, da tetanolisina e tetanoespasmina. A tetanolisina é uma toxina que tem uma pouca importância aí na disseminação da enfermidade, tá? Essa toxina, ela causa lesão, né, à membrana da célula do hospedeiro, e ela causa aí mais anaerobiose, mas não se tem aí importância na patogenia da enfermidade, tá? Ela só causa ambiente mais anaeróbico que favorece a multiplicação da bactéria. A tetanoespasmina é a toxina de maior importância, uma das toxinas biológicas mais potentes, que normalmente ela vai, né, ter como multiplicação da bactéria, produção dessa toxina, e é a toxina que causa a enfermidade, tá? É uma exotoxina, né, que é produzida pelo micro-organismo Clostridium tetani. Tem uma ocorrência aí, né, uma epidemiologia relacionada a essa enfermidade, o tétano, né? Tem uma alta taxa de mortalidade nesses animais, né? Causa uma mortalidade muito grande. Dificilmente a gente consegue recuperar, até porque quando a gente descobre que é tétano, a gente já tem um quadro clínico já instalado, as toxinas já se ligaram, né, nas terminações nervosas e dificilmente a gente consegue reverter esse quadro. Muitas vezes o animal acaba morrendo com paralisia, né, do diafragma, com insuficiência respiratória, o animal não consegue respirar, ele morre por asfixia.
Normalmente a gente tem fontes de infecções aí bem variadas, né? Podendo ser desde um ferimento, né? A porta de entrada, um ferimento. A gente tem também o tétano neonatal, que acontece muitas vezes pela porta de entrada assim no umbigo, não tratado adequadamente. Então é muito importante que a gente faça o tratamento do umbigo com iodo a 10%, tá? Tintura de iodo, não é iodo povidine, e sim tintura de iodo 10%, para que ocorra a secagem e desinfecção desse umbigo. A gente pode fazer isso 2 vezes ao dia. A gente tem também o tétano chamado de idiopático, onde a gente não se sabe de onde veio. Muitas vezes a gente tem, por exemplo, um ferimento profundo. Esse ferimento se fecha externamente, mas internamente a gente ainda tem bactéria se multiplicando. Essa bactéria multiplicando, por isso que ela é chamada de infecciosa, porque é causada por um micro-organismo, um agente infeccioso, porém ela não é contagiosa por conta desse micro-organismo. Ele precisa se multiplicar para produzir a toxina. Dificilmente a gente ingere essa toxina pré-formada e a contaminação do micro-organismo não pode não causar o tétano, tá? Tem vários fatores de risco, né? Então não passa pra gente, não é a zoonose, não tem importância, o tétano não é uma doença infecciosa e tem importância muito grande pela alta taxa de mortalidade. Aqui nesse esqueminha a gente tem como que acontece, né, essa patofisiologia da enfermidade, é produzida, né, o tétano, né, a tétanoespasmina, o micro-organismo ele vai se multiplicar e vai produzir aquela toxina, né, com essa proteína que vai ser liberada, tétanoespasmina, que vai ser produzida e liberada na porta de entrada, né, da enfermidade, ou seja, na ferida cirúrgica, né, na lesão, numa agulha, né, que a gente aplicou sem antisepsia, né, com uma agulha contaminada, um ferimento, né, com um bisturi, com um canivete contaminado, ela vai ser absorvida, vai se multiplicar naquele local, a tétanoespasmina vai ser absorvida pela corrente sanguínea e vai parar nas placas motora terminal, naquele, né, vai caminhar pelo axônio e vai chegar no sistema nervoso central e na medula espinhal, né? E aí, essa toxina, a tétanoespasmina, ela tem uma ação. Qual a ação dela, né? Ela bloqueia a liberação do neurotransmissor inibitório. Então, a gente tem o estímulo, né, a contração e consequentemente, a gente vai ter uma desinibição dos neurônios motores, ou seja, a gente tem uma contração excessiva. Então, leva um quadro aí de paralisia, né, por conta do espasmo muscular. Então, a gente tem um excesso de estímulo, como a gente não tem um neurotransmissor inibitório GABA, a gente vai ter, né, um excesso, né, de espasmo muscular, causando uma paralisia chamada de paralisia espástica, tá? O corpo, né, o neurônio muscular, ele vai contrair tanto, os músculos vão contrair tanto, levando espasmo muscular até que ele não consegue mais contrair e leva a isso um quadro de paralisia. Os sinais clínicos, né, que são aumento da rigidez muscular, a gente tem um quadro clínico muito característico, que é a posição de cavalete. Então, o animal apresenta uma posição de cavalete, né, com os membros distendidos, retos, que não articulam facilmente, tá? O animal não consegue articular os membros. Tem tremores musculares, trismo, né? O animal fica difícil abrir a boca do animal, inibição desse movimento de mandíbula, né, de abrir e fechar. A gente não consegue abrir a boca do animal facilmente. Pode ter prolapso da terceira pálpebra, rigidez dos membros posteriores, né? Pode começar pelo membro posterior, membro anterior, a cauda rígida, né, levantada, a expressão de alerta, né, o animal. E um sinal bem característico que a gente faz é observar, né, a orelha para frente, dilatação de narina, a gente pode observar, porque o animal vai ter, consequentemente, dificuldade em respirar. É um dos sinais bem clássicos, muitos produtores rurais me mandam, né? Um característica que a gente observa o animal em cavalete, né? Peço para fazer um videozinho e peço para bater palma, fazer um barulho. O animal responde muito exageradamente a esses estímulos normais. O animal, então,
é importante também durante o tratamento, se a gente instituir um tratamento, que é muito difícil a gente conseguir recuperar o animal, mas a gente pode tentar, né? É importante deixar o animal no escuro, utilizar relaxantes musculares e deixar o animal no local silencioso, sem luz e sem barulho, tá? Para evitar esse estímulo exagerado do sistema nervoso central. Aqui a gente consegue observar um animal com machucados, né? E aqui provavelmente foi a porta de entrada, né? Brigas, machucados, né? A gente vai observar um machucado no animal. Aqui, esse animal não tem cauda, mas a gente consegue observar aqui essa posição de cavalete, o animal tá duro. A gente observa também que nessa foto central aqui do meio, a gente observa um certo grau de chipanismo e o animal também tá com presença, ó, o pescoço com dificuldade respiratória, provavelmente, porque a gente vai ter a paralisia dos músculos, né, intercostais e principalmente do diafragma. É importante eliminar a fonte de contaminação do micro-organismo. Então, a ferida, né, limpar a ferida principalmente com água oxigenada, a gente pode utilizar com agentes antissépticos. A água oxigenada é importante porque a bactéria é anaeróbica. A gente pode lavar o ferimento com água oxigenada para retirar, né, vai com água oxigenada, né, a gente tem a produção aí de enzima, né, ali vai ter a liberação de oxigênio, né, em contato. A gente pode utilizar o soro antitetânico, é muito importante porque esse soro ele vai se ligar, né? Vai ter anticorpos prontos que vai se ligar nas toxinas que estão sendo produzidas que não estão ligadas ainda, tá, gente? Estão sendo ligadas, que vão se ligar nos neurônios. A gente pode utilizar relaxantes musculares para ajudar aí nessa tetania muscular, fazer hidratação, né? Tratamento todo de suporte. Então, anti-inflamatórios, antibióticos, né? Eliminação do micro-organismo, a gente vai utilizar principalmente penicilina local, no local da ferida, sistêmico, né? Para auxiliar, mas a antitoxina é muito importante e fazer esse tratamento todo, deixar o animal no local escuro, local silencioso, evitar qualquer tipo de estímulo, porque a gente pode ter uma resposta muito intensa. O botulismo não é uma enfermidade tão comum em caprinos e ovinos, mas pode acometer, tá? Esses dias eu até peguei um caso de botulismo, é muito raro, tá? Geralmente, a gente ingere, né? Um animal ingere essa toxina já pré-formada, né? Do Clostridium botulinum, normalmente com ingestão de silagem mal condicionada. Geralmente aquela silagem que tem mofo, tá? Ocorre devido também à osteofagia, que também não é tão comum em caprinos e ovinos, tá? De ingerir osso, às vezes o animal em bovinos é mais comum, né? Apesar das pessoas acharem que ovinos e caprinos comem de tudo, não é bem por aí, tá? É ingestão de silagem com má condição ou ingestão de água estagnada. Geralmente morre o animal em poço, em cisterna e acaba tendo a ingestão aí dessas toxinas. O contrário, né, do tétano, que dá uma paralisia espástica, o animal fica duro em posição de cavalete, no botulismo ele tem uma paralisia flácida. O animal começa a cair os membros pélvicos, né, e aí vai evoluindo para paralisia. Muitas vezes o animal tem a língua paralisada, ele não consegue colocar a língua na boca, tá? Né, logicamente a gente pode diferenciar da língua azul, né, que a gente tem o edema, anóxia, né, da língua cianótica, que é diferente do botulismo, que a gente não vai ter nenhuma alteração da língua, tá? Não vai ter ferida, não vai ter lesão nenhuma, só vai ter a paralisia, ele não consegue colocar a língua, né, dentro da boca. E o histórico, né, a gente deve basear aí na sintomatologia histórico, já que a gente tem muita dificuldade. Então, o animal vai começar a paralisar, ele não consegue se manter em estação, ele começa a paralisar o trem posterior, né? E posteriormente ele vai tendo, né, a paralisia do corpo inteiro, podendo até ter a paralisia da língua. A gente tem agora os clostrídios histotóxicos. Esses clostrídios histotóxicos são clostrídios que causam aí toxicidade pela multiplicação e provavelmente também, né, possivelmente também com a produção de toxinas. Geralmente essas toxinas elas causam lesão no endotélio, lesão muscular, lesão nos órgãos e além disso a gente também tem, né, lesão endotelial que vai gerar uma necrose tecidual, né, que a gente tem os efeitos sistêmicos letais.
A gente pode ter os clostrídios introduzidos em feridas, são clostrídios, como a gente já viu, os clostrídios estão no habitat, né, normal, né, estão aí no ambiente, na água, solo, fezes dos animais, de humanos. A gente tem vários, né, clostrídios. Esses clostrídios também podem formar esporos e ficar latentes dentro do tecido muscular ou mesmo no fígado dos animais. E a gente tem várias espécies aí, clostrídeos chava, séptico, prefringes também, sordelle, hemolítico, vários tipos de clostrídio que pode causar essas enfermidades chamadas de clostrídios histotóxicos. As enfermidades mais comuns, que são causadas pelos clostrídios histotóxicos, são carbúnculo sintomático, gangrena gasosa, edema maligno, hepatite necrótica infecciosa e hemoglobinura bacilar. Tá? O carbúnculo sintomático é também chamado de peste de manqueira ou perna negra, que causa aí a miosite infecciosa, né, que causa um edema nos membros, principalmente no membro, né, tanto inferior como posterior, né, nas patas dos animais, é causada pelo Clostridium chavae. Os clostrídios, no geral, são altamente resistentes no ambiente, porque eles têm a capacidade de formar endósporo, ou seja, quando as condições não estão adequadas para ele se multiplicar, ele forma uma capacidade, um endósporo, que ele vai retrair, retirar a água de dentro dele e ele fica lá, fica inviável, fica sem se multiplicar durante anos e assim que ele encontra uma condição adequada, ele começa a se multiplicar e produzir a enfermidade, produzindo suas toxinas. A transmissão, geralmente, do carbúnculo sintomático está relacionado aí a partos, feridas, vacinações, principalmente vacinação mal realizada, sem antisepsia, com agulhas, né, velhas, né, com seringas reutilizadas, agulhas reutilizadas, ambiente muito contaminado, sem antisepsia. A gente tem muitas vezes a introdução de bactérias, né, que estão no ambiente dentro, né, da ferida ali, do perfurando o animal. Então, e feridas de briga, partos, né, principalmente aí nos fetos, a gente pode ocasionar o carbúnculo sintomático, tá? Principalmente quando a gente tem retenção de placenta, distorcia, tá? No animal, quando a gente vai manipular, a gente tem que ter bastante cuidado para evitar introduzir bactérias dentro, né? Quando a gente tem dentro do útero do animal, tá? Brigas, né? Geralmente feridas. Os sinais clínicos que a gente observa é uma área inchada de edema e enfisema, né? No membro, né? Geralmente acomete membro, pode acometer também o tórax do animal, né? Corpo do animal. Geralmente a gente pode observar a extensão, né? Feridas extensas. Pode observar depressão muito intensa. Geralmente essas enfermidades causam febre alta, depressão intensa e o animal vem a óbito muito rápido. E quando a gente faz a necrópsia, a gente observa essa área, ó, uma área com hemorragia muito intensa e uma área de enfisema. O que é enfisema? Edema, um aumento de volume, né, inchado, fica como se fosse um tumor. E quando a gente corta essa área, quando a gente palpa essa área, a gente consegue observar como se fosse um plástico bolha. Isso é a área de enfisema. Temos o carbúnculo sintomático, né? O tratamento desse carbúnculo sintomático, geralmente o tratamento local, quando a gente observa, a gente pode tratar com penicilina local, né? E ali injetar penicilina ali no local, fazer o debridamento cirúrgico, cortar aquela área, debridar aquela ferida, né? E pode se utilizar também soro. O soro é muito difícil da gente encontrar, né? Num soro específico para isso. Tá? Muitas vezes, a maioria das vezes, a gente não tem tratamento porque o animal vem a óbito antes. São doenças que causam morte súbita. É muito rápida essa morte. O edema maligno e a gangrena gasosa, né? Que é causada aí por vários tipos de clostrídio, clostrídio séptico, chavoy, perfringes, sordelle, novi, né? Acomete animais de todas as idades. E geralmente a fonte de infecção é solo. Geralmente acontece quando a gente tem aí, ocorre a aplicação de injeção de medicamentos, né, sem a antisepsia, sem a limpeza do local. Quando acontece aí após partos, principalmente quando a gente tem distorcias, tosquia, corte de cauda, principalmente aí castração com borrachinha, corte de cauda com borrachinha, tosquia, né?
causa geralmente, né, uma enfermidade chamada de cabeça inchada, né, o edema maligno. Pode acontecer também acometer membros do animal. Os achados são lesão local, né, uma tumefação amolecida. Então a gente pega, parece que tem um abscesso, mas não é um abscesso, tá? A gente palpa, parece ser um abscesso. Mas como que a gente consegue diferenciar? Tenta aspirar. Não sai nada, gente. Não sai nada. A gente tenta aspirar com a agulha. Pega uma agulha e tenta aspirar. Se for um abscesso, né, ocasionado aí por um micro-organismo, né, um corinibactério, piógenos, um corinibactério pseudotuberculose, que é que causa linfadenite, quando a gente aspira, a gente vê que aquele conteúdo sai um pus. Aqui a gente não consegue aspirar, né? Tem a tumefação amolecida sem aspirar, tem o eritreima local, uma dor intensa no local, febre alta, o animal fica com uma depressão muito intensa, o animal fica caído, né? Pode apresentar aí um curso muito rápido, e o animal vem a óbito em até 48 horas. Olha só esse animal aqui. Olha só, é edema mesmo. O líquido, ele não está solto, né? Ele está dentro da musculatura do animal. Olha só. A gente observa que está brilhando. Isso aqui é líquido, líquido puro. Olha assim, aqui o edema. Olha só o edema de um modo que sente muita dor ao palpar. Olha aqui, na necrópsia. Olha aqui. Isso é muito comum em caprinos e ovinos, apresentar esse edema, né, no peito do animal, tá? Parece ser até muitas vezes confundida, né? Se a pessoa não prestar atenção, não fizer, muitas vezes parece ser até linfadenite caseosa, tá? Mas ocorre subitamente, quando a gente corta, a gente observa aqui, ó, essa lesão. Pode apresentar também na necrópsia aí líquido na cavidade abdominal, líquido na cavidade torácica, líquido aqui, ó, o edema pulmonar com líquido, né? O pulmão aqui, ó, o edema pulmonar. A gente observa também líquido na membrana aqui do coração, no pericárdio. A gente observa áreas hemorrágicas. Olha aqui a quantidade de hiperemia, quantidade de sangue, que os vasos estão hiperêmicos por conta da toxina. Olha aqui o coração cheio de hemorragias, né? Áreas hemorrágicas no coração e nos órgãos. Olha a quantidade de sangue, né? Por conta, para tentar responder essa doença inflamatória. E para prevenção e controle, basicamente, a gente tem a vacinação anual. Então, a vacina de grande importância em caprinos e ovinos é a clostridiose, tá? A vacinação em fêmeas prenhas, né, no terço final da gestação, é importante para ter anticorpos para os filhotinhos, né, para os cabritos e para os cordeiros. E é importante também, gente, nessa vacinação anual, fazer, depois da primovacinação, se o animal nunca foi vacinado naquele rebanho, você deve fazer a vacinação e repetir após 30 dias, para dar um reforço para a produção de anticorpos aumentadas e aí anualmente fazer o reforço. Lembrando que as fêmeas prenhas devem se fazer no terço final da gestação. E em caso, se ocorrer qualquer tipo de caso de qualquer clostridiose, revacinar todos os animais, independente se já vacinou ou não, tá? Quer dizer que essa vacina não foi efetiva, não teve a produção de anticorpos, levando aí todos os cuidados com manipulação da vacina, com horário de vacinação, todos os cuidados são muito importantes para que a gente tenha aí uma eficiência. Pode-se utilizar qualquer tipo de vacina dessas aí, né? Avaliar o custo-benefício para ver qual que é melhor para o seu rebanho. A mastite. A mastite é uma enfermidade de grande importância em caprinos e ovinos, né? E aí a gente classifica, né, a mastite contagiosa e a mastite ambiental. Embora a mastite contagiosa, né, são por micro-organismos que estão presentes no teto do animal, ali por fora, e quando a gente não faz o pré-DIP e o pós-DIP, né, a desinfecção daquele teto, a gente acaba carreando, entrando micro-organismos para dentro do teto desses animais. Uma das fontes de contaminação dessa mastite contagiosa é a mão do ordenhador, então a gente deve lavar e higienizar bem as mãos para evitar essa contaminação. A gente tem principalmente o Staphylococcus aureus e os Staphylococcus rugulase negativo como micro-organismos mais importantes
que causam essas enfermidades. E na mastite ambiental, a gente tem principalmente o ambiente. Depois da ordenha, a gente tem ainda o teto do animal, ainda fica com o esfíncter aberto. Ele pode ficar aberto por até 2 horas após a ordenha. Porque antes ele tem um tampão mucoso, né? Um tampão ali de queratina. Quando a gente tira o leite, esse tampão fica aberto e precisa se formar novamente. Por isso que é tão importante o pós-dipping, né? Aquela desinfecção com iodo glicerinado, que a glicerina vai fazer com que vá grudar naquele local e aderir. Essa mastite ambiental, quando o animal deita, né, no ambiente, ele acaba contaminando, entrando naquele esfíncter do teto e contaminando. Não é tão comum em caprinos e ovinos. Quanto à manifestação clínica, a gente tem a mastite aguda e a mastite crônica. A mastite aguda é quando o animal apresenta um sinal muito intenso. Então, de um dia para o outro, o animal apresenta com úbere vermelho, alteração na cor do leite, né? E aí a gente considera, né, uma mastite clínica, né, onde a gente observa os sinais clinicamente, ou mastite subclínica também, que é um tipo de classificação onde a gente tem aumento da contagem celossomática, das células inflamatórias e células de descamação, mas a gente não tem clinicamente nenhuma alteração no leite. A gente não tem alteração no úbere, né? O úbere fica quente, vermelho, moldado de cor, a secreção está mais clara, está mais aguada, mais grossa, como leite condensado, a gente tem presença de sangue, de pus, tudo isso, né, é uma mastite clínica. Ela é aguda quando os sinais são muito rápidos, de um dia para o outro o animal vem apresentar, ou ela é crônica quando vem a causar, por exemplo, endurecimento do úbere, causa proliferação daquele tecido, o úbere fica duro, né, vai perdendo a produção de leite, vai alterando ali, o animal vai definhando aquele teto, aquele úbere. Tem várias bactérias, né? Esse gráfico aqui mostra em ovelhas, né? Em ovelhas a gente tem também a Maemia hemolítica e a Pasteurella mutocida, que são bactérias que causam tanto infecções respiratórias como infecções no teto, né? Causando mastite também. A gente tem aqui Staphylococcus aureus negativo e outras bactérias que podem também causar mastite em ovelhas. Aqui, clinicamente, a gente tem essa mastite aqui, né? Que causa nódulos no teto, né? Que pode ser desde uma mastite assim, como uma mastite gangrenosa. Essa mastite gangrenosa aqui é uma mastite muito difícil de tratar, onde a gente apresenta aí o animal tem envolvimento do Staphylococcus aureus, geralmente contaminação secundária por bacilos, por Clostridium, por outras bactérias. Essa bactéria aqui, geralmente, né, dificilmente a gente tem nessa mastite chamada de gangrenosa, porque causa essa gangrena, né? Causa uma falta de oxigenação para o teto e quando sai o conteúdo é só líquido, sanguinolento, sangue, tá? Dificilmente, diferentemente de todas as mastites que causam um aquecimento, uma inflamação, aqui a gente tem uma característica diferente que é uma gangrena. A gente tem esse úbere aqui apresentando-se frio, né? Isquêmico, por falta de oxigenação, por falta de sangue que está indo aqui, por conta dessas toxinas. Aqui a gente tem um animal também com mastite. O animal apresenta aqui também o úbere, né? Com dificuldade aqui por conta desse ligamento, tá muito ruim. O animal pisa aqui nesse úbere, né? Arrasta no chão e ele facilmente a bactéria contamina aqui. O ideal é que a gente tivesse, né, esse úbere aqui no máximo, né? Até o jarrete aqui. O assoalho do úbere ele não poderia. Deixa eu tentar passar aqui. Esse assoalho do úbere ele não deveria passar aqui desse jarrete, tá? Então, o ideal é que não passasse desse jarrete aqui. Aqui a gente observa aqui umas mastites que causam lesões. Muitas vezes a gente tem uma mastite que, por conta de uma lesão no úbere, né, na cerca, né, o animal machucou. Tá? Isso é muito comum em sistemas extensivos em ovelhas. Aqui tem uma ovelha com alguns nódulos, tá? E mastite, Staphylococcus aureus geralmente forma esses nódulos, mastite com nódulos. Muitas vezes esses nódulos até supuram, tá vendo? E aqui é muito importante a gente lembrar, por exemplo, que quanto mais inclinado aqui,
mais leite residual e mais chance de mastite o animal tem. Tem vários estudos que demonstram que os ovinos, né, e caprinos que têm, né, esse teto mais lateral, é mais comum em ovinos, muitas vezes ele tem aqui o teto dessa forma aqui, ó, que vai ter contato aqui com a parte interna da coxa, mais propensão a ter mastite. O diagnóstico da mastite, a gente tem um diagnóstico clínico, né? Que a gente vai ver qualquer alteração no teto, né? Na mastite clínica. E a gente tem um teste da caneca telada. Então, o animal apresentou alterações no úbere, mas tá mais quente, tá endurecido, tem qualquer alteração no úbere, na conformação, ou mesmo no leite, né? Presença de grumos, o leite está mais aguado, presença de sangue, vermelho, né? Rosa. E isso tudo é mastite clínica. A mastite subclínica, a gente pode coletar a amostra aqui, mandar, né, com esse conservante aqui, Bronopolol, para fazer a contagem celossomática. Lembrando que a contagem celossomática até 1 milhão, né, que é dado aí para o animal saudável. E a gente pode fazer, né, as contagens diretas lá no laboratório. Deve-se ter bastante cuidado com o método que deve ser utilizado por conta dos caprinos ter o tipo de secreção apócrina, onde há a liberação de corpúsculos citoplasmáticos e mais células de descamação também. A gente tem o CMT, que é um método indireto que mede a contagem celossomática pelo reagente, ele vai reagir com o DNA da célula e gerando uma geleficação. Nos caprinos e ovinos é considerado suspeito de mastite subclínica até, né, acima de 2 cruzes, né, onde a gente tem um certo grau de geleficação, e é confirmado com teste microbiológico, tá? Com crescimento microbiano, e a gente vai isolar e fazer um antibiograma aqui é importante fazer esse isolamento em antibiograma, né, para ver aqui a sensibilidade, né, do qual antimicrobiano usar. Por exemplo, aqui nessa figura a gente mostra aqui, ó, esse aqui tem que medir esse halo para a gente ver. Esse aqui a gente está vendo que é resistente, esse aqui também tem pouca sensibilidade. Esses que estão com halo maior quer dizer que a bactéria foi sensível, né, a esse antibiótico. O tratamento deve ser feito aí logo quando a gente observar, né, diagnosticar, né, essa enfermidade, e não deve esperar o resultado do antibiograma. Depende muito. Se for uma mastite mais leve, uma mastite mais tranquila, a gente pode até esperar. Mas não indico esperar não, porque principalmente quando o animal tem uma mastite aguda, então não deve se esperar, porque pode causar problemas, né, para o animal. Quanto mais tempo o animal demorar para iniciar o tratamento, mais lesão vai ter, mais dificuldade vai ter em retornar essa produção e do animal se curar, tá? Então, muitas vezes não deve se esperar, mas deve-se coletar amostra para caso aquele tratamento não dê certo, a gente saber qual antibiótico utilizar, tá? É importante também utilizar anti-inflamatórios, esgotar o leite. A gente pode utilizar tratamento sistêmico, tá? Antibióticos, mas é muito importante lembrar de quais antibióticos podem ser utilizados. Por exemplo, o cefatiofur, que é utilizado muito em vaca, injetado via sistêmica, né? Injetado intramuscular, intravenoso, ele não chega na glândula mamária, ele não tem uma resposta boa. Então, se a gente for aplicar para tratamento de mastite, não funciona, só se for local. Se a gente utilizar cefatiofur local, intramamário, funciona bem. Tá? É importante lembrar disso. Enrofloxacina funciona, né, via sistêmica, tilosina funciona via sistêmica, então é importante lembrar dos princípios farmacológicos para se tratar adequadamente. Intramamário pode ser feito? Pode, mas é importante também na duração. A gente tem mostrado que vários trabalhos, esses tratamentos curtos de 2, 3 aplicações não têm funcionado, tem aumentado a resistência, tem favorecido a persistência. Então, é importante utilizar um tratamento de pelo menos 5 dias, utilizando aí 2 bisnagas, né, fazendo uma ordenha de manhã, colocando medicamento, fazendo ordenha à tarde, colocando medicamento, e aí no outro dia de novo repetindo, pelo menos durante 5 dias ou até cessar, né, a apresentação clínica, tá? Então, é muito importante fazer o tratamento mais longo. Cessou a apresentação clínica não quer dizer que o animal já parou de ter mastite, tá? Deve-se continuar o tratamento, que são mais eficientes, porque pode ter a persistência, pode retornar o sintoma assim que os micro-organismos, né, diminui um pouco quando tá tomando antibiótico e depois ele retorna com mais força, tá?
E aí a gente pressiona para resistência. O uso de ocitocina não tem muita, né? Algumas pessoas utilizam, né? Alguns livros falam de utilizar a ocitocina, mas não tem, né, significado muito, porque ele não tem alguns estudos que não mostram que ele facilita, tá? Os animais com mastite subclínica, que apresentam alterações no CMT ou contagem de célula somática muito alta, é importante que a gente só trate depois no período seco. Então, quando a gente fizer a secagem, a gente pode aplicar um antibiótico e depois a secagem para tratar esses animais com mastite. Mas esse tratamento, né, esse tratamento de vaca seca, né, de cabra seca ou ovelha seca, vamos dizer assim, ele não tem, né, tem os estudos não mostram benefício nenhum nesse tipo de tratamento. A brucelose ovina, a brucelose é uma enfermidade, né, em caprinos e ovinos. A gente tem duas espécies que podem acometer, né, a Brucella militensis, que a gente não tem no Brasil, que causa sintomatologia, né, parecida com a Brucella ovis, né, em caprinos, que é abortos, né, infertilidade. E temos, mas não temos no Brasil, né, identificado até hoje, temos a Brucella ovis, que é a brucelose, apesar de ser, né, a maioria das bruceloses ser zoonose, a Brucella ovis não é uma zoonose, causa, né, uma sintomatologia reprodutiva, principalmente em machos, pode ocasionar aborto em ovelhas, mas não é muito comum, tá? Geralmente causa orquídea, epididimite em machos, infertilidade, que pode ser temporária ou pode ser, né, permanecer até que o animal se cure daquela enfermidade. É uma doença de notificação compulsória, obrigatória pelo Serviço Veterinário Oficial, assim que diagnosticado, né? Está na lista da OIE. Basicamente, ela não é uma zoonose, a gente observa aqui essas lesões, né? Claro que pode ser ter outros agentes que causem, mas basicamente a gente tem aqui do lado, né, direito um testículo normal, né, com epidídimo aqui, a cauda do epidídimo, e aqui a gente consegue observar, né, uma epididimite muito intensa, uma inflamação no epidídimo e, consequentemente, é o local onde fica armazenado aqui os espermatozoides. Então, clinicamente, o animal vai sentir muita dor, vai sentir muito incômodo aqui e a gente vai observar esses sinais clínicos que são bem característicos. Então, geralmente, né, o indicado é que a gente elimine esse animal do rebanho, já que dificilmente o tratamento, né, tratamento com antibióticos retomam aí a fertilidade desse animal, pois esse animal ele pode estar, né, eliminar por descargas aí, tanto o macho como a fêmea pode eliminar, né, por um grande período de tempo essa Brucella ovis. A pododermatite. A pododermatite é uma infecção muito comum no período chuvoso, onde o animal tem seus cascos aí acometidos, né? Principalmente um dos sintomas que a gente consegue observar é esse animal aí, ó, com andar ajoelhado, tá? O animal apresenta aí um odor bem característico, porque esse micro-organismo, né, essa pododermatite, né, infecção do casco, é também chamada de Frott-Root. Ela acomete os cascos dos animais, causando lesões. Ocorre pela associação de dois micro-organismos, né, anaeróbicos, de Xelobacter nodosus e Fusobacterium necróforo. Ele causa essa sintomatologia, são bactérias anaeróbicas, proteolíticas, que causam aí essa lesão bem característica nos animais. Então, normalmente, as lesões têm vários graus de pododermatite, né? A gente fala grau 1, grau 2, grau 3, né? Onde o grau 1 é esse início aqui da lesão, na lesão interdigital. Geralmente a gente tem um ambiente úmido, né? Essa bactéria ela está no intestino dos animais, no solo, e essa umidade excessiva favorece a penetração dessa bactéria nesse casco, né? E isso ocasiona inicialmente aqui lesões interdigital. O excesso do crescimento do casco, né, casqueamento incorreto, principalmente quando a gente tem aí pisos ripados, né, onde ele não faz o casqueamento correto, animais confinados, a gente tem esse crescimento excessivo. Então, vai dobrando, né, o casco por cima do outro, vai criando um ambiente anaeróbico e a gente tem ali contaminação por fezes, né, em ambientes que são estéreis, né, logicamente em ambientes contaminados, não é? Já que a gente sabe que os ambientes não são estéreis. E
O grau 3, né, a gente tem a destruição do casco do animal. Então, a gente consegue observar que, olha só, muitas vezes a gente tem contaminação com miíase, com larva de mosca, e isso vai causando muita dor, muito incômodo para esses animais. A gente tem aqui, ó, região interdigital, aqui já fez o casqueamento. Uma das formas de tratamento é fazer o casqueamento. Podemos utilizar soluções desinfetantes como sulfato de cobre, sulfato de zinco, formol, né? Cal, solução de cal, até mesmo antibióticos locais, já que a gente sabe que antibiótico sistêmico não chega muito bem no casco, que ele não é tão irrigado, tá? Então, fazer um casqueamento e fazer a limpeza desse casco com a utilização de pedilúvios, aquelas instalações onde a gente coloca assim na porta de entrada das instalações. Aqui mostrando novamente, olha o casco totalmente destruído, e é importante que a gente separe esse animal no isolamento para que evite a contaminação dessa bactéria na instalação e que passe aí para os outros animais, já que tem uma doença, enfermidade que tem uma dificuldade muito grande em tratamento. E a gente deve, né, ter esse cuidado para evitar disseminar no rebanho, já que é muito difícil tratar casco por casco, casquear e manter sempre para prevenção. Evitar pastos alagados, manter os animais aí numa instalação muito seca e evitar, logicamente, que esses animais fiquem em locais úmidos, ter um local de dormir seco, limpo, desinfetado, e em regiões úmidas, evitar pastos muito alagados, né, pastos em baixadas, e colocar o pedilúvio em áreas úmidas, né? E principalmente no período chuvoso, ter esse cuidado. Há vacinas para isso, né? Para prevenir, né? No sul do Brasil, as pessoas usam bastante essa vacina contra a Forte-Root. Entretanto, né? É muito difícil, muitas vezes, a comercialização em todas as áreas. Então, é muito importante na época, né, chuvosa, que a gente tenha esse cuidado para evitar essa enfermidade. E é importante que a gente tenha um pedilúvio na entrada das instalações para evitar esse problema, já que muitas vezes o animal pode acometer mais de um casco, o animal pode até não se alimentar e até vir a morrer de fome, tá? Por inanição. Então, é uma enfermidade de grande importância, né? Que a gente deve prevenir, né? Facilmente aí com utilização de um pedilúvio. Temos a micoplasmose. A micoplasmose é uma enfermidade de grande importância também, né, nos pequenos ruminantes. Causam aí, são bactérias, né, que não possuem parede celular, do gênero Mycoplasma, que causa essa enfermidade. Ela é uma enfermidade persistente nos animais, porque esse micro-organismo ele consegue sobreviver dentro das células de defesa dos animais, os leucócitos polimorfonucleares e macrófagos, né? E esse micro-organismo, ele produz diversas espécies, diversas subespécies que podem estar associadas aí a infecções reprodutivas, respiratórias, artrite, lesões oculares, mastite, né? Então, está associada a diversas enfermidades em caprinos e ovinos, desde até uma simples cerotoconjuntivite, e são enfermidades aí de grande importância porque causam infecções persistentes. A gente tem a agalaxia contagiosa, causada por Mycoplasma agalacti, que tem um sinal característico de falta de leite, né? A galaxia, né? O animal não produz leite, fica com o bere duro, é demasiado e não produz o leite, né? Não libera leite. A gente tem a pleuropneumonia contagiosa caprina, causada pelo Mycoplasma capricóleo, subespécie Capra pneumoniae, né, que causa uma pleuropneumonia, que é muito comum em rebanhos leiteiros, basicamente. E normalmente a fonte de contaminação é descargas nasais, fezes, urinas, excreções articulares, e muitas vezes a gente confunde muito com a CAI, tá? Mas pode aí, geralmente apresenta excreções. Tem diversas espécies aqui que pode estar aí no trato respiratório, ouvido interno, pulmão, né? Todas essas espécies aqui, arginine, aureus, conjuntivae, né? Que acomete os olhos, trato respiratórios dos animais. Tem diversas espécies e subespécies. Mas a sintomatologia mais comum é essa pneumonia aqui, a pleuropneumonia, que causa essa pneumonia fibrinosa, muitas vezes com conteúdo, né, de fibrina no tórax, né, conteúdo líquido, né,
hidrotórax, né, conteúdo líquido dentro do tórax. O diagnóstico é muito complicado, porque geralmente a gente acha pelos achados, né, pelas alterações histopatológicas e patológicas mesmo, na necrópsia, porque o isolamento e identificação desse micro-organismo é muito difícil, requer meios específicos, a gente não tem laboratórios, muitas vezes, que façam esse diagnóstico, né, como a gente tem uma variação muito grande de espécies em caprinos e ovinos, né, a gente pode ter aí, fazer imunofluorescência ELISA, que são testes aí, tanto, né, testes imunológicos e o PCR, mas como são muito específicos, várias espécies, a gente não tem, e pela, né, questão aí, muitas vezes comerciais, a gente não tem kits disponíveis, muitas vezes nos laboratórios, não tem laboratórios que façam em caprinos. Mesmo os laboratórios que fazem em suínos, eles não conseguem detectar, pois não tem um primer, né, para todos os micoplasmas. Tá? Então, é muito complicado a gente conseguir diagnosticar, fechar um diagnóstico clínico, né? Diagnóstico laboratorial. Geralmente, quando a gente suspeita clinicamente, a gente faz a necrópsia, a gente trata normalmente com tilosina, tá? A gente pode tratar com enrofloxacina, oxatraciclina, a gente trata muito quando a gente suspeita de conjuntivite, né? O terracortrio, medicamentos à base de tetraciclina. Normalmente eu trato muito com tilosina, né? Quando a gente suspeita, a gente faz a necrópsia dos animais e a gente trata com tilosina aí durante 5 dias por via intramuscular e normalmente em todos os animais do lote, e como são bactérias muito fracamente sensíveis, muito sensíveis ao ambiente, ela não sobrevive muito tempo no ambiente, a gente faz a desinfecção do ambiente, tá? Então, faz antibiótico terapia sistêmica com vários tipos de antibióticos e faz, normalmente, a profilaxia, né? Essa bactéria, ela é muito sensível à temperatura, né? Fervura, né? Pasteurização do leite. Então, é muito importante que a gente forneça o leite para os animais pasteurizados, se for leite de cabra, tá? Mesmo que seja de vaca, é importante que a gente pasteurize esse leite para evitar a contaminação para os filhotinhos, né? Os cabritos e cordeiros, quando a gente fornecer via mamadeira. A gente também é um micro-organismo sensível à radiação ultravioleta, então ambientes que batem sol, né, ele não consegue se sobreviver muito tempo, mas tentando na sombra, ele consegue sobreviver, e principalmente nos animais, nas descargas, né, biológicas, eles conseguem sobreviver mais, né, e é importante também que a gente utilize desinfetantes, pode ser vassoura de fogo, cloro, formol, cresol, né, creolina, outros desinfetantes aí, conseguem facilmente destruir após aí um período de 15 a 20 minutos de atividade. Então, é muito importante que a gente, quando suspeitar, quando fizer necrópsia e suspeitar dessa enfermidade, a gente faça o tratamento nos outros animais, né, que estejam com a enfermidade, separe esses animais, faça o isolamento e a gente faça aí a utilização aí de desinfetantes para desinfetar todo, né, desinfetar esse ambiente para que a gente faça aí o controle dessa enfermidade.